E aí, CLT ou autônomo? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Uma daquelas decisões que mais geram custos e, principalmente, riscos para as empresas aqui no Brasil. Bom, nessa nossa análise de hoje, a gente vai desvendar como fazer essa escolha do jeito certo para proteger o negócio e, claro, usar os recursos da melhor forma possível. E a pergunta que, no fundo, tira o sono de qualquer gestor é essa aí. Trazer um novo talento para o time é uma oportunidade de crescimento ou é, na verdade, uma bomba relógio de passivos trabalhistas prestes a explodir? A resposta para isso, e a gente vai ver em detalhes, quase nunca está no contrato, mas sim na realidade do dia a dia. É um eterno cabo de guerra, né? De um lado, todo mundo quer a flexibilidade, a agilidade e, vamos ser sinceros, o custo menor de um autônomo. Do outro lado, tem a necessidade de segurança jurídica, a tranquilidade que a CLT oferece, mesmo que isso signifique custos bem mais altos. O grande segredo aqui é saber exatamente quando puxar para cada lado. Para ajudar a gente a navegar essa decisão, vamos seguir 4 passos bem simples. Primeiro, entender as regras do jogo. Depois, descobrir o que é que realmente pesa na balança na hora de uma decisão na justiça. Aí a gente vai dar uma olhada nas ferramentas mais modernas, como o teletrabalho. E para fechar, vamos com checklists práticos para sair daqui e já aplicar. Vamos nessa? Ok, primeira parte. As regras do jogo. Antes de pensar em qualquer estratégia, a gente precisa conhecer o campo. E no direito do trabalho, o campo é dividido por uma linha bem clara, que separa o que é um empregado do que é um prestador de serviços. E a resposta começa na própria lei. O artigo 3º da CLT é a nossa bússola. Ele é bem direto. Empregado é quem presta serviço de forma não eventual, ou seja, contínua, com dependência, que nada mais é que a subordinação. E, claro, recebendo um salário. Parece simples, né? Mas cada uma dessas palavrinhas esconde um universo de detalhes. E aqui está o pulo do gato. Para a Justiça do Trabalho olhar e falar isso aqui é um vínculo de emprego, todos esses 5 requisitos têm que acontecer ao mesmo tempo, juntinhos. Se faltar umzinho só, a história já muda completamente. A gente está falando de ser uma pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e, o mais poderoso de todos, a subordinação. E pode anotar, de todos os 5, a subordinação é a rainha. É ela que manda no jogo. É a primeira coisa que um juiz vai procurar. Pensa assim, ó. O profissional tem autonomia para decidir como e quando fazer o trabalho? Tipo um arquiteto que entrega o projeto pronto? Ou ele está ali, seguindo ordens diretas todo dia, como um operário que só senta o tijolo onde o mestre de obras manda? Essa diferença é tudo. Agora a segunda parte, o fator que decide tudo. E aqui vai o alerta mais importante de todos. Na Justiça do Trabalho, aquele contrato bonitinho de prestador de serviço pode não valer nem o papel em que foi impresso. Sabe o que manda de verdade? A realidade. O nome técnico para isso é princípio da primazia da realidade. É uma regra de ouro que basicamente diz o seguinte: não interessa o que está escrito, o que importa é o que acontece na prática, no dia a dia. A verdade dos fatos sempre, mas sempre mesmo, vai ganhar do que está no papel. Vamos para um exemplo clássico que acontece todo dia. A empresa tem lá um contrato de prestação de serviço. Todo mês recebe a nota fiscal, tudo certinho. E claro, sem registro em carteira. No papel está tudo lindo, perfeitamente caracterizado como autônomo. Parece um cenário ideal de baixo custo, não é mesmo? Mas vamos dar uma olhada na realidade. Só que na prática, essa mesma pessoa cumpre horário fixo, tem um chefe que dá ordens diretas, não pode mandar ninguém no lugar se precisar faltar. Opa, acendeu a luz vermelha. Estão aí todos os ingredientes do vínculo de emprego, especialmente a tal da subordinação. Para a Justiça, o nome do contrato é só um detalhe. Essa pessoa é, na realidade, uma empregada, e o risco de um processo é altíssimo. Certo, a gente pode pensar, mas e as ferramentas mais modernas que surgiram com a reforma trabalhista, como o teletrabalho e o contrato intermitente? Elas não resolvem isso? Vamos ver como elas mudaram o jogo e, mais importante, o que elas não mudaram. Esse quadro aqui deixa a diferença bem clara. No teletrabalho ou home office, a subordinação continua existindo, ela só muda de lugar. Acontece por e-mail, por Slack, por videochamada. Já o contrato intermitente mexe em outro ponto, a continuidade. A pessoa só trabalha quando é chamada, o que quebra aquela rotina constante. Resumindo, são ferramentas super úteis sim, mas nenhuma delas é um cheque em branco para ignorar as regras do vínculo. E finalmente chegamos na parte que todo mundo quer saber: como tomar a decisão segura. Vamos pegar toda essa teoria e transformar em checklists práticos. São perguntas diretas para analisar qualquer situação e diminuir drasticamente os riscos. Primeiro,
O checklist do autônomo. Para ter segurança, as respostas para essas perguntas precisam ser sim. O profissional define o próprio horário. Ele pode, se quiser, mandar outra pessoa no lugar dele. Ele quem assume os custos e os riscos da atividade. Se a maioria das respostas for sim, ótimo. O cenário é bem mais seguro para um contrato de prestação de serviço. Agora, o checklist do outro lado, o do vínculo de emprego. Se a resposta for sim para essas perguntas aqui, o sinal de alerta tem que acender na hora. O trabalho tem que ser feito por aquela pessoa específica sem substituto? Existe um chefe direto controlando as tarefas? O serviço rola de forma contínua, com regularidade? Se as respostas forem sim, não tem para onde correr. O único caminho realmente seguro é a CLT. No fim do dia, tudo se resume a isto aqui. A subordinação é o termômetro do risco. Quanto mais controle, quanto mais ordens, quanto menos autonomia, mais quente esse termômetro fica, mais perto do vermelho ele chega. É fundamental ter essa frase na cabeça. Gerenciar a subordinação é gerenciar o risco trabalhista da empresa. Ponto final. E para a gente fechar, fica a reflexão. A estrutura de contratação na empresa hoje está construída sobre a realidade, sobre os fatos, ou está presa a rótulos do passado que não se sustentam? Porque no futuro, as empresas que vão prosperar não são aquelas com os contratos mais bem escritos, mas sim aquelas com o entendimento mais claro da realidade do trabalho. A decisão inteligente começa agora, olhando para os fatos, e não apenas para o papel.